céu, vou te contar um negócio. Uma vez eu fui arrebatado. Já fui várias vezes e fui levado no céu. Você sabe que não existe um céu, né? Tem vários. Você não sabe, aprenda. Como se fosse andares de um shopping. Aleluia. Vários, irmão. E cada um ou cada andar deles é uma determinada coisa que tem lá. Trata de um determinado assunto. E o Senhor me levou numa espécie de um almoxarifado, onde tinha membros humanos. Tinha perna nova, coração novo, pulmão novo, fígado novo, tudo em caixinha como se fosse caixas de sapato. Tinha um anjo na frente, no balcão, e aí chegava o anjo e falava, me dá uma perna nova, é um homem, 40 anos, direita, tal. O cara ia lá, pegava a caixa, o anjo vinha, dava para ele, o anjo descia na terra. E eu olhando, irmão. Eu ali olhando aquilo. Aí entrava outro anjo e falava, eu quero um olho direito, assim, verde e tal. Cor, falava as características. O anjo que estava lá dentro ia lá, aqui, tá, pegava, dava para ele descer, vinha batendo. Falei, caraca, negócio louco. Que é esse? Aí o anjo que estava comigo e tinha me levado lá disse, toda vez que Deus vai fazer um milagre na terra, o anjo vem aqui no céu para buscar aquilo que Deus vai dar. Ele disse, aqui tem coluna nova, aqui tem osso novo, aqui tem cérebro novo, aqui tem tudo novo. E o Senhor fez eu me lembrar de uma criança da nossa igreja muitos anos atrás, hoje ela tem 12 ou 13 anos. Eu não me lembro o nome dela, mas os irmãos estão assistindo aí certamente, né? Eu acho que é a Gabi, mas não tenho certeza. Filha da Bruna. E a Bruna estava grávida já de 7 para 8 meses, foi fazer um exame. E ela tinha água na sua caixa torácica, do cérebro, craniana, hidrocefalia. E a água era tanta que faltava um pedaço do cérebro. E o médico disse que a criança estava morta e não tinha o que fazer. E não, né, tinha que abortar. Quase 8 meses. Então eles não aceitaram, a mãe dela era missionária. Voltaram para casa, aqui em Guaratuba, ligaram para mim e fui na casa deles. E estava ali a Bruninha, que ela é uma bruta de uma menina, ela deve ter 1,80 m, acho. Agora está mais velha, deve ter ficado mais baixinha, mas ela era bem autona. Aquela barrigona gigantesca. Chorava e dizia, pastor, eu não aceito, eu quero ter minha filha perfeita. E eu comecei a dar risada, ela disse, está todo mundo chorando e você está rindo? Eu falei, claro. Ela disse, por quê? Eu falei, porque certamente lá no céu há uma loja. Lá nessa loja, com certeza, deve ter um cérebro novinho para tua filha. Vai morar, o anjo vai trazer, vai colocar aí na tua barriguinha, ela vai nascer perfeita. E eu orei pela criança, com as mãos na barriguinha da Bruna, oramos com fé. E um dia desses eu encontrei, porque eles tinham ido embora para Londrina e voltaram agora faz pouquinho tempo. E eu passando de carro, encontrei o irmão Toninho, vô dessa criança. Ele trabalha com guincho aqui agora. E ele passou um homem, que eu não sabia que era ele, eu passei de carro, ele passou buzinando e fazendo aquela coisa. Eu parei o carro. Ele desceu, veio, me abraçou, né? Que saudade, pastor, muitos anos eu não vi ele. Ele falou, vamos lá em casa. A irmã Nalva está lá, a esposa dele, a avó da criança. Todo mundo lá, vamos lá, eles querem ver você e tal. Agora a gente assiste você pela internet todo dia, vamos lá. Eu fui. Quando eu cheguei na casa dela, tinha uma meninona desse tamanho assim, ó, de bicicleta, brincando. Ela falou, lembra, pastor? O nosso bebê sem cérebro. Olha ela aí correndo, brincando, falando. Para a glória de Deus. Quando eu estava naquele arrebatamento, o Espírito Santo fez eu lembrar daquele dia que pela fé eu orei.
sem ter conhecimento de causa, mas tendo fé. A minha Bíblia diz, meu querido irmão, que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. E naquele dia, diante daquela situação inusitada que eu não sabia o que fazer, eu improvisei. Eu disse na oração, Senhor, eu creio, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que eu pedi em oração, crendo, certamente acontecerá. Que lá no céu tem uma loja e tempos depois o Senhor me arrebatou e me levou no céu e me mostrou a loja, a mesma que eu tinha visto pela fé. E o anjo lá no céu fez eu lembrar e disse, olha, eu trouxe você aqui para você saber que isso existe. E é verdade. Mas poucos têm acesso porque ninguém crê. São as loucuras de Deus. As coisas extraordinárias do céu. As grandezas de Deus. Que muitos pregadores, quando se utilizam dessas palavras, eles estão falando de coisas financeiras. De grana, de carro, de avião. E não era disso que Deus estava falando. Não era disso. Eu me lembro quando Jesus encontrou um cego. De nascença, então ele não tinha o globo ocular. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Era terra. E com aquele cuspe de Jesus, ele misturou com a terra e fez um barro. E ele colocou o barro nos olhos daquele moço que não tinha olhos. E disse para ele, vai no tanque. E lava-se. E ele foi. E quando ele lavou e tirou o excesso do barro, ele voltou a ver. Seus olhos estavam lá. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, Jesus, que manto que é esse aí, Jesus? Eu quero aprender. Porque quando você lê a Bíblia, você tem que aprender o que a Bíblia quer te ensinar. Se você quiser se utilizar da palavra de Deus para ver a glória de Deus acontecendo no teu ministério, você precisa primeiro crer. Mas você também precisa entender. O Espírito Santo disse para mim, filho, Jesus só terminou a criação. Uau! Uau! Tinha faltado um pouquinho de barro nas mãos do oleiro. Ele pegou uma bolinha um pouquinho menor. E quando ele fez aquele vasinho, faltou uma aba. E agora, o próprio oleiro, vendo a falta daquele barro, fez outro barro. E terminou a obra. E eu entendi perfeitamente o que o Espírito Santo me disse. Que não há limites para quem tem fé. Que não há limites quando você crê, quando você confia no poder extraordinário de Cristo.